A paz do Senhor, irmãs e irmãos em Cristo. Você está no canal Bíblia e Louvor. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar nossos vídeos. Vamos juntos semear a palavra de Deus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, verso 4. Essa reflexão é para o filho e para a filha de Deus que estão passando pelo deserto hoje. Não sei qual deserto você está enfrentando. Se o deserto do luto, se o de uma grave doença, talvez uma crise financeira profunda, quem sabe o deserto da traição, ou qualquer outro. Não sei, mas gostaria que você se atentasse para 3 aspectos. Ele é necessário, é plano de Deus e não é para lhe destruir. Veja o que está escrito. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. Tomemos o exemplo de Jesus. Está escrito: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, verso 1. Vemos os 3 aspectos se revelarem no texto sagrado e nas páginas da história. Aspecto 1. Plano de Deus. Está bem claro no verso citado. Foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aspecto 2. Necessidade. Era necessário Jesus passar por aquela prova na qual exercitou ao extremo sua dependência de Deus, antes de iniciar sua dura missão. No deserto, tudo lhe faltava, menos tempo de comunhão com o Pai. Ele só tinha a Deus como socorro, refúgio e consolo. O deserto nos aproxima de Deus e nos ensina a depender dele. Como homem, Jesus precisava estar em completa comunhão com o Pai para poder ir até o fim da sua missão. Aspecto 3. O deserto não tem o objetivo de nos destruir. Jesus saiu do deserto no tempo determinado pelo Pai, e muito longe de estar destruído. Na verdade, saiu forjado, pronto para iniciar seu ministério. Ainda que você esteja enfrentando uma doença e seja vencido por ela, lembre-se, permanecendo firme no Senhor, um dia você será curado. Que dizer também de José e de Davi, que passaram pelo deserto pela vontade de Deus, até ascenderem às respectivas posições de governador do Egito e rei de Israel. Que dizer da própria nação de Israel, que foi levada cativa pelos babilônios pela vontade de Deus, para arrependimento pelos seus pecados, contudo não foi destruída, antes, porém, restaurada e existe até os nossos dias. Não, meu irmão, não, minha irmã, o deserto não é para lhe destruir, mas tenho que concordar com você. Dói. Dói muito, dói demais. Como dói? Jesus nunca disse que nossa caminhada seria fácil. Isso está escrito em João 16:33. Não foi fácil para nenhum personagem bíblico. Não foi fácil para ele. Não seria fácil para nós, se somos seus discípulos. O texto bíblico não nos dá maiores detalhes sobre o que aconteceu durante o período no deserto. Mas não somos impedidos de fazer um exercício de imaginação e mentalmente passarmos aqueles 40 dias com Jesus. Para começar, não é absurdo pensar que Jesus não sabia quantos dias passaria em agonia. Lembre-se de que ele não usava seus atributos de Deus em benefício próprio. Tinha de cumprir sua missão como ser humano, como nosso representante, já que o primeiro Adão falhou. Pense comigo, seria fácil, entre aspas, Jesus dizer não à primeira tentação que sofreu do diabo, se soubesse que logo depois seria socorrido pelos anjos do Senhor e sua agonia chegaria ao fim. Entretanto, ele já estava há 40 dias sem jejum, agonizando, definhando, quase sem forças, sujo e não tinha ideia do tempo de sofrimento que ainda teria pela frente.
quando disse o primeiro não ao diabo, que apareceu como salvador da pátria, sugerindo-lhe um meio instantâneo de acabar com o seu sofrimento. Está escrito assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Mateus capítulo 4, verso 3. Você consegue imaginar a tortura psicológica que Jesus sofreu no deserto? A Bíblia afirma que ele foi tentado em tudo, assim como nós. Está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Imagino que à medida que o tempo passava e a situação só ficava pior, flechas e mais flechas inflamadas do maligno atingiam a mente de Jesus. Flechas como estas: por que você está passando por isso? Onde está o seu pai que não lhe ajuda? Deus é indiferente ao seu sofrimento. Deus te abandonou nesse deserto para morrer. Essa tortura não vai acabar nunca. Não tem solução para o seu caso. Desista. Finalmente a flechada final. Passando por tudo isso que você está passando, você não pode ser o Filho de Deus. Por que o diabo tentou Jesus levantando dúvidas sobre a sua divindade? Quantas vezes, quando estamos enfrentando o nosso deserto, o diabo não tenta nos convencer de que não somos filhos de Deus, pois ele tenta nos fazer crer que Deus não permitiria que um filho passasse por tamanho sofrimento. Naquele momento de aparente fragilidade, o inimigo tentava induzir o Senhor a usar seu poder em benefício próprio e assim fracassar na aprovação. O diabo não poderia estar mais enganado, pois apesar da debilidade física, espiritualmente Jesus estava mais forte do que nunca e respondeu: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 3 e 4. Que palavra poderosa é essa? Jesus não estava afirmando que a palavra de Deus tem a capacidade de nos alimentar fisicamente, mas que é o alimento espiritual necessário para enfrentarmos qualquer deserto. O Senhor tem uma palavra de conforto, fortalecimento e esperança para cada deserto que possamos enfrentar. Como a palavra deve ter sustentado o homem Jesus durante aquela provação. Como ele deve ter buscado em sua mente todas as promessas do Senhor para se manter firme e irrepreensível diante daquelas circunstâncias adversas. Como o Senhor deve ter lembrado das inúmeras vezes em que Deus livrou Israel da destruição certa, de como tão poderosamente ele libertou o seu povo da escravidão do Egito e cuidou deles nos 40 anos de viagem pelo deserto até a terra prometida, ou quando colocou no coração de Ciro, o imperador Medo-Persa, o desejo de libertar Israel do cativeiro babilônico. Conheço o deserto e posso afirmar com todas as letras: a palavra de Deus tem sido o meu alimento, tem me colocado de pé diariamente. Sem citá-los na íntegra, aqui seguem alguns dos meus alimentos, entre aspas, preferidos do banquete celestial. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 12. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, verso 6. Que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, verso 30. Sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Salmos 25, verso 3. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Mateus capítulo 6, verso 34. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. O deserto não dura para sempre. Deus virá ao seu socorro. Cristão, na sua aflição, lembre-se das palavras de Jesus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.